Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Só Mais Um Cara Falando em Religião. E hoje eu vou estar falando acerca de um passuque da Torá encontrado no Vaikra, Levítico, capítulo 20, verso 23, que diz Lotelhu Berukot Hagoi, que literalmente significa não caminhem ou não andem nos estatutos da nação. Essa nação, o qual a Torá se refere aqui, fala a respeito das nações as quais Israel estava passando para conquistá-las, por assim dizer, que eles tinham diversos costumes e crenças que, de acordo com a visão da Torá, de acordo com a visão do Deus de Israel, eram considerados abomináveis e irreprováveis aos olhos do Criador. Mas a ideia que eu quero trazer aqui hoje tem a ver com a questão da filosofia, entre aquilo que é racional e aquilo que não é verdade. Por exemplo, a gente sabe que a Torá ela condena a superstição. A Torá, ou seja, a Bíblia hebraica, os 5 livros de Moisés, em determinadas outras partes do Tanakh, ou seja, dos profetas e dos escritos, existem diversas proibições relacionadas à crença errada. Não somente a questão do agouro ou da ideia acerca de superstições e crenças errôneas. Todas essas coisas são condenáveis pela Torá, ou seja, a Torá, existe um princípio que ela foi dada para extirpar a idolatria, ou seja, todo resquício de crença errada ou crença estranha. A Torá veio para que o ser humano, através dela e do estudo dela, ele deixasse de crer nessas coisas e passasse a ter uma fé mais racional, por assim dizer. Então, agora a gente está no final do ano e a gente vê agora que, como por exemplo no Réveillon, várias pessoas possuem costumes, crenças, que às vezes elas na verdade nem acreditam, mas elas fazem, algumas realmente acreditam. Por exemplo, a questão de comer carne de porco. Essa ideia, por exemplo, muitas pessoas comem carne de porco porque o porco fuça para frente, por assim dizer. Então, como o porco ele fuça para frente, tem essa ideia de que isso vai trazer algum benefício para aquele que come a carne. Ou seja, a pessoa está atribuindo um poder mágico ao ato de comer carne de porco. Isso é superstição, isso é reprovável. Obviamente que se tratando de um judeu ou de um muçulmano que respectivamente comem kosher e halal, eles não comem carne de porco por si só, então tanto faz. Mas os gentios, por assim dizer, ou aqueles que não são judeus ou não são muçulmanos, que não têm nenhuma proibição acerca do consumo de carne de porco, eles, ao comer essa carne, eles podem estar atribuindo esse poder mágico a essa carne, entende? Então isso é superstição, e o não-judeu ele também está proibido de atribuir poder mágico ao ato de comer. Então isso seria uma proibição também. Outra ideia, outro costume muito comum que a maioria das pessoas praticam é a questão de vestir branco na virada do ano. Tem a ver com desejar paz ou escolher utilizar a cor branca para que isso simbolize de que o ano que vem vai ser repleto de paz, etc. Então eles têm isso como uma crença, digamos assim, uma superstição. Outra ideia é a questão de comer lentilhas. Também essa de comer lentilhas também tem uma ideia assim de prosperidade. Dizem que cada grão de lentilha seria uma moeda de dinheiro ou algo assim. Então existe essa prática de que vou comer lentilha porque isso me trará prosperidade no ano que há de vir. Então isso também, pela lógica, né, até para quem não é religioso, isso é um absurdo. Então, entende? Porque não existe nada que o homem possa fazer em questão a comida ou utilizar um tipo de roupa ou alguma coisa, algum costume que vai fazer com que ele receba uma ajuda mágica, entende? Da realidade ou do cosmos. Então isso é uma crença também. Tudo isso entra na questão da proibição e os estatutos dos gentios não andareis. Então, também há a questão das 7 ondinhas, também, que é outra ideia absurda de que a pessoa vai lá na praia, tá na praia, pula 7 ondinhas e cada ondinha que ela pula, ela faz um pedido. Tudo isso é superstição, tudo isso não é real, tudo isso são costumes que as pessoas criam
entende? E para quem acredita na Torá, para quem acredita na Bíblia, seja a pessoa, independente se é cristão, se é muçulmano, se é judeu, ele está proibido de acreditar ou atribuir algum tipo de importância a essas coisas, porque tudo isso entra na classificação de superstição. E aquele que crê em Deus, a pessoa que tem a fé depositada em Deus, ela não pode atribuir nenhum tipo de importância ou algum tipo de crença nesse tipo de coisa. Então, pessoal, o vídeo de hoje é algo bem curto. Eu só queria trazer essas palavras para vocês e tá comentando um pouco sobre esse assunto, porque é algo que a pessoa que é um crente, ela deve se cuidar. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque agora a gente está numa época de final de ano e a gente vê que é muito comum a gente ver pessoas fazendo essas coisas. Obviamente, se a pessoa não tem fé em Deus ou não acredita em nada no que se refere à Bíblia, à Torá, aos livros sagrados, então ela vai fazer aquilo que ela quer. Mas, tratando daqueles que acreditam, isso é algo que deve ser evitado. Então, o crente ele não pode atribuir poderes mágicos a certas ações, a certos tipos de comida ou a certos tipos de vestimenta que ele vai vestir. Todas essas coisas são condenáveis pela Escritura Sagrada. Então, espero que todos tenham aproveitado o estudo. Desejo a todos um bom ano. Shalom e tudo de bom.